Peguei a prova amarela, que era mais fácil. Era a primeira que apareceu lá. Então, a questão 93, ela já trouxe aí algumas perguntas relacionadas ao modelo de Dalton. Não especificamente o modelo de Dalton, mas ele traz aí o modelo atual. Tá? Então, assim, primeiramente ele apresenta 5 pressupostos, 5 observações, fala que após o modelo de Dalton, outros modelos atômicos vieram. E pergunta, qual dessas opções aí até hoje é válida? E desde a época de Dalton. Então, para responder esse tipo de questão, a gente tem que saber modelo atômico. De Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr, certo? Nós temos que saber também que, por mais que o modelo atômico de Dalton hoje ele não é utilizado, ele teve as suas contribuições. Eu não sei se vocês lembram de eu falar isso no ano passado, não sei se eu cheguei a falar na turma de vocês. Todo e qualquer modelo, ele é muito bem-vindo, porque é a partir dele que nós temos o aumento, a correção de informações. Então, não é que Dalton falava lá atrás que o átomo era indivisível, que Dalton não teve uma contribuição, certo? Você tem que ter em mente que todo e qualquer modelo científico, ele teve a sua contribuição naquele momento histórico. Bom, depois que ele contribuiu aí com essas informações, vieram outros cientistas, estudaram e contribuíram também da sua forma. E algumas correções foram feitas, tá? Só que também nós temos que saber que não foi Dalton quem surgiu com essa ideia de átomo. A ideia de átomo correu lá atrás, antes de Cristo. E átomo, vocês sabem qual que é o significado da palavra átomo? Não. Partícula indivisível. Isso, partícula indivisível. A é negação, tá? E tomo significa uma partícula. Então, a negação da divisão da partícula. Então, lá atrás, antes de Cristo, eles achavam que a partícula era indivisível. Só que o primeiro cientista que teve o modelo atômico aceito, vamos falar assim, foi Dalton. Então, o primeiro cientista que entrou para a história, assim, falando de átomo e aceito, foi Dalton. Ele falava que o átomo era indivisível e o modelo atômico dele ficou conhecido como bola de bilhar. Quando vocês ouvirem falar bola de bilhar, é porque uma bola de bilhar ela é maciça, é uma esfera maciça, né, e indivisível. Vamos falar assim. Só que isso não é certo. Hoje nós sabemos que o átomo é, sim, divisível. Ele tem subpartículas. Inclusive, eu vou deixar alguns artigos curtíssimos para vocês lerem, da revista super interessante. Como a revista ela tem um número máximo de acesso gratuito, o que eu fiz? Eu coloquei em PDF para vocês. Então, depois, no finalzinho da aula, eu vou mandar para vocês darem uma lida, tá bom? Bom, então aqui eu vou colocar uma apresentação de uma professora do Rio Grande. Ela traz aí uma introdução sobre o que era matéria, né? Qual que é a definição de matéria. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link aqui dessa apresentação. Explica um pouquinho do Big Bang e tal, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Aqui, ó, começa aqui. Né, falando um pouquinho de antes de Cristo, que eles já tinham essa noção de que existia alguma coisa que era a base da matéria, era a constituição da matéria. E essa alguma coisa foi chamada de átomo. Bom, Aristóteles ele já achava que a matéria era infinita e podia, sim, ser dividida. Só ele. O restante, eles achavam que era indivisível. Tá? Então, vieram aí as teorias que a gente conhece hoje. As principais no modelo atômico são Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Dalton teve seus estudos iniciais, como eu já falei para vocês, falando que o átomo é indivisível, tá? Uma esfera indivisível. Depois veio Thomson com vários experimentos que ele realizou e ele descobriu cargas elétricas. Tá? Na época não foi dado o nome de elétron, as cargas negativas não foram dado o nome de elétrons.
tá bom? Apesar de que esse desenho dessa professora que ela utilizou, que tem aí, ó, prótons, elétrons, mas na época isso não foi dado nome. Se falava cargas negativas e cargas positivas, tá bom? E ficou conhecido como um pudim de passas, que, na verdade, não é aquele pudim que a gente conhece. Imaginem um panetone, para vocês entenderem um pouco assim. O panetone, ele é uma massa, e dentro do panetone tem o quê? As frutas cristalizadas. Frutas cristalizadas. As frutinhas. Essas frutinhas seriam as cargas, só para vocês entenderem, tá? Então, o que acontece? Esse pudim de passas não é aquele pudim redondo que a gente conhece. Imagine um panetone, todas as vezes que vocês ouvirem pudim de passas de Thomson. Um panetone era uma massa toda positiva, onde tinham elétrons incrustados, ou seja, entre essa massa positiva. Na época não se deu nome de próton nem de elétron, ok? Passado o tempo, veio o Rutherford. Lembrando que não se passaram muitos anos. 1897 foi o experimento de Thomson. 1911 foi o experimento de Rutherford. Rutherford era um estudioso muito famoso nessa parte aí de experimentos com elétrons, né? E ele realizou um experimento muito importante que ele conseguiu provar que essas cargas negativas, elas não ficavam em qualquer lugar do átomo, elas tinham um lugar específico, que se chamava órbita, tá? E esses elétrons, eles estavam em constante movimento em volta de uma pequena parte do núcleo, que era a parte responsável pela massa do átomo, que era o quê? O núcleo positivo. O que tinha nesse núcleo? Prótons e nêutrons, desculpa, tá? Lá nesse núcleo, nós temos a massa do átomo concentrada. O que tem no núcleo que eu falei para vocês? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Então, a massa de um átomo, ela é constituída por prótons e nêutrons. A massa do elétron é desprezível, ela é 1836 vezes menor do que a massa de um próton, para vocês compararem, tá? Bom, teoria de Rutherford e Bohr. Para quem não sabe, Bohr foi aluno do Rutherford. Então, ele procurou o Rutherford em outro país, viajou, foi lá estudar junto com o Rutherford. Então, eles não eram inimigos, como muitos alunos pensam, então, Dalton propôs uma coisa, Rutherford rebateu, e veio Bohr e provou o contrário. Não. Rutherford e Bohr estudaram juntos. Bohr fez o quê? Ele continuou os estudos ao lado de Rutherford. E foi muito importante, por quê? Porque ele percebeu que aquelas órbitas que Rutherford falava não eram círculos. Ele propôs que eram círculos. Na verdade, eles faziam movimentos em elipse. Vocês sabem que é uma elipse, né, na matemática? Sim. Eram de forma elípticas e não circulares, como eram falado lá de Rutherford, ok? Bom, hoje, nós sabemos o quê? De tudo isso. Que o núcleo é responsável pela massa de um átomo. Lá no núcleo tem prótons e nêutrons. E que em volta desse núcleo, nós temos elétrons em constante movimento em lugares específicos, que se chamam orbitais, ou órbitas, ou camadas, tá? Bom, essas camadas, essas órbitas têm nomes. Eletrosfera? Isso, eletrosfera. E essas camadas da eletrosfera, elas têm nomes também. Camada K, L, M, N, O, P e Q, até 7 camadas. O que eu chamo a atenção aqui? Em um dos artigos que eu vou enviar para vocês, tem falando sobre isso. Nós ensinamos no ensino médio para vocês que as partículas principais de um átomo, as subpartículas principais são prótons, nêutrons e elétrons. Na verdade, existem 7 principais, tá? Os elétrons, neutrinos, quarks, gluons, por aí vai. Então, nesse
artigo que eu vou mandar, ele explica um pouquinho. E os quarks, na verdade, só para vocês entenderem, imagine a gente construindo uma casa. O que nós precisamos para construir uma casa? Tijolos, não são? Sim. Os quarks são os tijolos da construção dos prótons e nêutrons. Então, eles são a base dessas outras subpartículas. Então, o processo quântico, ele é muito mais abrangente do que a gente ensina no ensino médio, tá bom? Mas, para nível de cobrança de ensino médio, vocês têm que saber sobre prótons, nêutrons e elétrons. Mas, se uma prova de Enem, por exemplo, vier a palavrinha quarks, vocês vão saber que é uma subpartícula que existe, que ela é a base de um átomo, mas que a nível de conhecimento a gente não cobra aprofundadamente isso, tá bom? Da força nuclear forte. Desculpa? Força nuclear forte, né? Isso. Bom, então, o átomo de Bohr nada mais é do que um complemento do átomo de Rutherford, e para finalizar aqui a gente pode falar o quê? Cada camada tem um número X de elétrons. Lá não vai caber mais do que aquilo. Então, por exemplo, na primeira camadinha, que é a mais próxima do núcleo, olha aí para vocês verem. A primeira camada é mais próxima do núcleo. Vamos pensar que esse laranjado aí seja um núcleo. Essa primeira camada K só cabem 2 elétrons. Lá vão caber 3 elétrons? Não. Não, mas vai caber, por exemplo, um elétron só? Sim. Sim. Então, isso vocês têm que ter em mente. A segunda camada é a camada L. Lá cabem 8 elétrons. Tá nessa tabelinha aqui, ó. Uhum. Tá? Lá cabem 8 elétrons. Esses 8 elétrons é o número máximo que cabe dentro. Vão caber 7? Sim. 6, 5, mas nunca 9, 10. Tá? Então, existe um máximo de elétron. Esse máximo, a gente fala o seguinte: o elétron, para vocês, é uma partícula? Eu acho que sim. É uma partícula. Ela tem massa. É difícil responder, né? O que eu falei para vocês lá atrás? Que a massa de um átomo, ela está concentrada em qual região de um átomo? Núcleo. No núcleo. Núcleo. O elétron está no núcleo? Não. Não. O elétron está na eletrosfera. Então, a eletrosfera não tem contribuição na massa atômica, tá, do átomo. A massa dele é desprezível. Por quê? Porque ele se comporta, na maioria do tempo, como uma energia eletromagnética. Ele não tem massa, tá bom? A massa dele é desprezível. E como ele é uma energia eletromagnética, quando a gente fala de camada, a gente fala camada energética. Tá? Por quê? Porque ela tem elétron e o elétron é uma energia. Ok? Bom. Ok. Aí aqui ela traz aqui na apresentação dela alguns arranjos e tudo mais que foi feito. A varredura. O que é uma varredura? Nada mais é do que uma leitura de uma superfície, de qualquer superfície. Eles fizeram ali, no caso, de grafite. Tá? Então, levaram uma superfície de grafite dentro de uma máquina que se chama microscópio eletrônico de varredura, que é essa máquina aqui. E fizeram a leitura para visualizar um conjunto de átomos. Obviamente que isso aqui é um estudo quântico, uma leitura quântica. Eles não vão pegar um átomo sozinho para pôr lá dentro, porque isso é impossível, é inviável. Tá? Eles pegam uma superfície, fazem uma varredura e aquela leitura ela se traduz em uma imagem para a gente conseguir estudar. É isso que essa máquina faz. Tá? Então, eles fizeram aí com grafite e verificaram essa estrutura aqui. Vocês têm que ver. Cada pontinho desse aqui corresponde a um átomo de carbono. O que é o grafite? O grafite nada mais é do que vários átomos de carbono ligados entre si. Bom, aqui fala um pouquinho das partículas subatômicas principais. Prótons. Todo mundo tem que saber na ponta da língua que próton tem carga o quê? Positivo. Nêutron, o próprio nome já fala. É neutro. Neutro. Elétron é negativo.
e tem que saber na ponta da língua onde que está cada uma dessas partículas. Elétron na eletrosfera, em volta do núcleo. Próton e nêutron lá no núcleo quietinho. Bom? Entendi. Bom, os elétrons, há muitos anos atrás, eles pensavam que seria a chave para tudo, tá? Por quê? Porque os elétrons são responsáveis, por exemplo, pela corrente elétrica, né, de energia e tudo mais. Então, eles achavam que o núcleo nada serviria como geração de energia. O que vocês acham? Pelo conhecimento que vocês têm hoje, vocês acham que o núcleo ele realmente é tão ineficaz assim quanto a geração de energia? Com o conhecimento que vocês têm hoje, vocês acham que o núcleo de um átomo ele é tão ineficaz assim para gerar energia como eles pensavam antigamente? Exatamente. Então, bomba atômica, elementos radioativos utilizados aí, por exemplo, em geração de energia, né? Tem várias aí usinas nucleares que geram energia, com base, por exemplo, no urânio. Então, tudo isso vem da onde? Do núcleo de um átomo. Tá bom? Então, no núcleo, existe uma energia muito grande contida ali. E existem elementos químicos que têm tanta energia que essa energia ela sai naturalmente. Isso é o que a gente chama de elementos radioativos, que é uma parte também que vocês pediram lá no cronograma, que é a parte de radioatividade, certo? Certo. Então, quando a gente fala disso aqui, na próxima aula, por exemplo, a gente pode dar sequência já na radioatividade e já matar 2 tópicos, beleza? Beleza. Beleza. Se vocês forem tendo dúvida, me falando aí. Por que eu comecei bem do básico? Para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Tá bom. Beleza. Fechou. Aí que fala um pouquinho das órbitas, vocês têm que saber isso aqui, que tem até 7 órbitas. Nem todos os elementos vão ter 7 camadas. Tem elemento que tem 1, tem elemento que tem 2, tem elemento que tem 3 e tudo mais. Onde que nós verificamos quantas camadas tem um átomo? Alguém sabe me falar? Sim, tabela periódica. Uhum. As famílias. Sim. Na tabela periódica, nós conseguimos visualizar isso muito bem, que também a gente vai sair da partir daqui e estudar a tabela periódica e radioatividade, tá? Mas, se você não tiver uma tabela periódica e tiver apenas o nome do elemento e o número atômico dele, dá para saber também. Como? Fazendo uma distribuição de energia. Vocês lembram disso? Sim. Aquele diagrama de Linus Pauling, 1S2, 2S2, 2P6, parará, tá? Então, seja bem-vindo. Alguém entrou agora, acho que foi Josias. E é isso. Nós podemos trazer aí depois um diagrama, não hoje, porque não vou ficar muito tempo falando a mesma coisa, senão fica maçante. Mas aí depois eu trago para vocês verem. Por exemplo, se um átomo tem até a 3ª camada, ele vai ter, no máximo, quantos elétrons? Aí 8. vocês vão somando. 28. Não, mais. Porque na 28. primeira cabem 2. Na segunda cabem 8. Então vai somando tudo. Entenderam? 28. Uhum. E aí vai. Ele pode ter no máximo a soma disso, com isso, ok? Mas isso aí depois, quando a gente for trabalhar a descrição de energia, vocês vão ver muito bem. E aqui traz um pouquinho, um desenho simples. Eu tentei achar na internet uma animação bem feita, porque mal feita tem aos montes, mas eu queria uma animação bem feita de uma eletrosfera. Mas, por incrível que pareça, eu não consegui achar nada legal. Então, nem vou colocar aqui, tá? Então, aí, beleza. O átomo,
a representação de um átomo é eletricamente neutra. O que significa isso? Que tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, ok? Toda vez que alguma coisa é neutra, não quer dizer que não tem carga. Quer dizer o quê? Que o mesmo número de cargas positivas vai ser idêntico ao número de cargas negativas. Então, se um elemento é neutro e eu sei que ele tem 10 elétrons, obviamente que vai ter 10 prótons. Tá? É sempre. A tabela periódica é um dispositivo que traz todos os elementos químicos conhecidos e resume ali algumas informações. Em cada quadrinho você tem um símbolo que representa o elemento químico, tem 2 números principais, um maior e um menor. O número maior seria o quê? A massa atômica. E o número menor, o número atômico. Tá? Todos os elementos da tabela periódica, sem exceção, eles vêm representados na sua forma neutra. Então, ali não tem carga. Se ele está falando que aquele elemento químico ali tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Todos os elementos da tabela periódica. Mas isso não acontece, de fato, na natureza. Os elementos químicos não são encontrados sozinhos, bom? Nenhum elemento químico é encontrado sozinho, a não ser átomos que têm uma certa nobreza. Vocês sabem quais são? Os gases nobres? Gases nobres. Não é possível encontrar gás hélio, por exemplo. O hélio é um gás nobre. É possível encontrar um átomo de gás hélio, um átomo de hélio sozinho. Xenônio é outro gás nobre. Então é possível encontrar um átomo de xenônio. Mas nunca você vai encontrar, por exemplo, um átomo de carbono sozinho na natureza. Nunca vai ser encontrado um átomo de, vamos falar de outro elemento, hidrogênio, sozinho, não. Pode ser encontrado o quê? Hidrogênio puro. Hidrogênio puro é um gás, que são 2 átomos de hidrogênio juntos, mas um sozinho, não. Gás oxigênio, que é o O2. São o quê? 2 átomos de oxigênio juntos, mas um sozinho, não. Ok? Para que isso aconteça, tem que existir uma ligação entre átomos. Vocês concordam? Sim. Os átomos têm que se ligar. Essa ligação, depois a gente vai falar de ligação química, essa ligação, ela é feita a nível de eletrosfera. Qual vai ser envolvido? A eletrosfera. Os núcleos vão permanecer intactos nas ligações químicas, eles não entram ali. É só a eletrosfera que se toca. Ok? Então, nós temos aí a ligação iônica, que nada mais é que transferência de elétron um para o outro. A ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que nada mais é do que são os átomos presos no tipo cristalino, onde os elétrons estão constantemente. Beleza? E esses íons nada mais são que átomos que ganharam ou que perderam elétrons. O átomo vai ganhar ou perder próton? Nas ligações químicas, não. As ligações químicas, eles vão ganhar ou perder elétrons. Quando eu falo de próton ou nêutron, a gente está falando de uma energia nuclear, que é assunto da radioatividade. É um assunto específico, ok? Se não está falando de radioatividade, não está falando de bomba atômica, de fusão ou fissão nuclear, de raio-x, raio gama, não está falando nada disso. A gente está falando de átomos comuns, tá? Então, a gente está falando de alteração a nível eletrosfera. Só elétrons que muda número, tá bom? Os íons podem ser positivos, que são os cátions, e negativos, que são os ânions. Os cátions nada mais são do que íons que perderam elétrons. Se eu perco elétrons, eu estou cada vez menos negativo. Se eu estou perdendo carga negativa, automaticamente eu estou ficando positivo. Por isso que os cátions são positivos. Os ânions são átomos que ganharam elétrons. Se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa, então eu estou ficando cada vez mais negativo. Por isso que os ânions são negativos, tá bom? Aqui nós temos exemplos. Bom, um átomo tem informações para ser passada. Onde que nós encontramos essas informações? Tabela periódica, ok? Lá na tabelinha, cada quadrinho tem as suas informações, já falei isso agora há pouco. E nós temos aí, se vocês verem aqui, ó,
Z. O que é Z? Z é número atômico. A principal informação que se pode ter de um átomo é o número dele, é a identidade dele. É o que vai localizar ele na tabela periódica, é o que vai identificar qual é aquele elemento. Cada elemento tem o seu número atômico. Não existem elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico, ok? Bom, químicos na tabela periódica, eles são neutros. Sim. Se eles são neutros, automaticamente, quando eu falo de número atômico daqueles elementos da tabela, eu estou falando que é o número de prótons e também o número de elétrons, tá bom? Outra informação que a tabela periódica nos traz é o número da massa atômica de um átomo. O número da massa nada mais é do que a soma de dois outros valores. Se a massa atômica está concentrada lá no núcleo, eu vou somar tudo que tem no núcleo, certo? Considerando que a carga, a massa de um próton, seja a unidade, uma unidade de massa atômica, tá? Então, a massa atômica lá vai ser próton mais nêutron. Eu tenho 10 prótons e 10 nêutrons, a massa atômica vai ser 20. Se eu tenho 15 prótons e 10 nêutrons, a massa atômica vai ser 25. Vou somar, tá? Geralmente, a tabela periódica te traz essa informação prontinha, não precisa de somar nada. Isso aqui é feito para explicar como que se chega ao valor. Bom, tem aquelas informações que sempre traz aí. Isótopo, isóbaro e isótopo, isóbaro e isótono. Bom, toda vez que eu falo de isótopo, significa que eu tenho elementos químicos com o mesmo número de prótons. Vamos pensar um pouquinho. O que são o número de prótons de um átomo? Qual é a informação química? Você quer mexer no computador? Ninguém? Nossa, bugou agora. Bugou, gente? Acabei de falar. O que é o número de prótons? Qual a informação química? Vou voltar aqui, ó. Número de prótons. Número atômico. Número atômico. É a identidade dele. Isso. Existem pessoas diferentes com a mesma identidade? Não. Não, e átomo também não, tá? Então, como que pode existir isótopos? Se tratam de elementos químicos que sofreram na natureza processos diferentes. Por exemplo, carbono. Eu tenho carbonos de massa atômica diferente. Eu tenho carbono de massa atômica 12, eu tenho carbono de massa atômica 13, eu tenho carbono de massa atômica 14. É o mesmo elemento químico? É o mesmo elemento, é carbono, mas a massa deles são diferentes. Então, como a massa dele é diferente, desses carbonos, eles acabam não sendo o mesmo elemento químico. Eles têm funcionalidades diferentes. Por exemplo, vocês sabem que o carbono que a gente usa aí nas contas, nos exercícios, sempre está falando de carbono da tabela periódica, é o carbono de massa 12. A gente não usa o carbono de massa 13 nem o massa 14. Por quê? Porque a abundância na natureza é maior do que o carbono que tem massa 12. Por isso que é ele que vem representado ali na tabela periódica. É feita uma média do que se tem na natureza, tá? E coloca-se o valor que tem a maior abundância na crosta terrestre. Para que é usado, por exemplo, o carbono 14? Quem conhece o carbono 14 aí? Alguém já ouviu falar? Não. Não? Datação. É usado para datar coisas, para falar quantos anos tem determinada amostra ou determinado fóssil. Então, é utilizado nessa datação histórica. Então, os fósseis que eles encontram, cientistas encontram, é calculado com base na quantidade de carbono 14 que aquela determinada amostra tem. O carbono 14, ele é radioativo. Então, através dessa radiação que ele emite por anos, é possível identificar quantos anos tem aquela amostra. Bom? Então, é isso. Isóbaros são elementos químicos que têm a mesma massa, porém são elementos diferentes. Isótopo é o mesmo número de nêutrons, tá bom? E aí vai. Aqui tem
algumas definições, depois eu vou mandar o link para vocês, eu vou mandar até agora, porque senão eu esqueço. Eu coloquei no mute aqui, em vez de... Vou botar aqui no chat. Quando Tomás e a esposa chegaram ao hotel, descobriram sobre a morte da alma. Perceberam que havia acontecido. Obviamente, não velosos os passos de Tomás, assim como a justiça e voltar a apresentação. Okay. Não é minha, tá? É de uma professora. Peguei prontinha, só porque a gente vai fazer essa discussão, então não tem problema eu pegar da internet. Quando é para a sala de aula, eu tenho que fazer a minha. Ok? Bom, Ok. aí a gente volta. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Volta lá nas questões do Enem. Vamos voltar nessa primeira aqui. Eu vou ler para vocês acompanham a leitura aí, tá bom? Então, em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, onde continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Foi como eu falei para vocês, que foi o primeiro modelo aceito cientificamente. Esses postulados estão numerados a seguir. Gente, vocês todos fizeram o Enem no ano passado? Eu não. Não? Não. Alguém fez? Sim, eu fiz. Então, vocês devem lembrar dessa questão. Ela caiu no Enem no ano passado. Tá? Ó, aqui nós temos o primeiro postulado. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso era uma das coisas que Dalton falava. Tá? Segundo postulado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Ele está falando aqui nesse segundo o seguinte: todos os átomos de carbono do mundo têm a mesma massa atômica. Todos os átomos de carbono, de oxigênio do mundo têm a mesma massa atômica. É isso que ele está falando nesse postulado. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, elementos químicos diferentes têm tipos diferentes de átomos. Em particular, átomos de diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis. E nas reações químicas, mantém sua identidade. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos. Aí, esses aí são os 5 postulados de Dalton. Aí vem o enunciado da questão. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Espera aí, Dalton falou de elétron no modelo atômico dele? Não. Ele não falou de carga, ele falou de esfera maciça indestrutível, que significava nada mais do que o átomo. E a natureza elétrica, a composição, a organização do átomo e a quantização de energia do modelo atômico. Tudo isso aqui veio depois de Dalton. Com base no modelo atômico atual, ou seja, com base no que a gente tem hoje de informação, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Vamos por partes. O primeiro, vamos lá. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso aqui ainda é verdade hoje? Não. Não. Os átomos são divisíveis. Nós sabemos disso, que prova é a radioatividade. O que prova também é a energia elétrica, que nós temos, que é a passagem de corrente de elétrons. Então, isso aqui é mentira. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em todas as outras propriedades. Isso aqui é verdade? O que vocês acham? Eu acho que é falsa. É falso. Por quê? O que eu falei para vocês? Os elementos Sim.
Eles existem na natureza com diferentes massas atômicas. São a identidade Fazem deles. média. São os isótopos. Né? Então, não tem carbono só com massa 12, tem carbono com massa 13, com massa 14, tá? Não tem oxigênio só de massa 16, tem de massa 15, de massa 17, por aí vai. Então, se faz uma média. Então, essa 2 é falsa. O que prova isso é a existência dos isótopos, tá? Se quiserem colocar aqui. Fiz coisa errada aqui. Bom, voltando lá na 4 agora, né? Não, na 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Olha, nós temos elementos químicos diferentes que têm a mesma massa atômica, que são os isóbaros, tá? Então, isso aqui tá falso também. 4. Os átomos são indestrutíveis. Já começou errado. Eles são indestrutíveis? Não. E nas reações químicas mantém suas identidades. Ele manteria a identidade dele se ele continuasse com o mesmo número de prótons, elétrons e tudo mais. Só que numa reação química, geralmente, acontece troca de elétrons ou compartilhamento de elétrons, então ele muda de alguma forma a sua identidade. É falsa. O quinto postulado. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar composto. Dalton estudou a lei das proporções, tá? Então, tem a lei de Dalton, de Proust. Eu não sei se vocês lembram disso, ano passado eu trabalhei isso com vocês. Vocês lembram? Eu dei até o exemplo do bolo, quando a gente vai fazer bolo. Lembraram? Ó, vamos ver se você... Não foi com vocês, não. Foi com o primeiro ano que eu trabalhei isso. Vocês eram do segundo, né? Uhum. Tá, tem todo mundo aqui é do terceiro agora, né? Sim. Então, vamos pensar o seguinte. Vou fazer uma receita de bolo, só para vocês entenderem o que é esse postulado de Dalton. Se eu vou fazer uma receita de bolo, a receita está me pedindo para colocar 3 ovos, 300 ml de leite e 1 xícara de óleo. Vou falar de farinha de nada, não. Tá me pedindo 3 ovos, 300 ml de leite e 1 xícara de óleo. Se eu quero fazer uma receita, eu vou usar isso. Se eu quero fazer 2 receitas de bolo, o que eu vou fazer com a quantidade? Dobrar. Então, eu vou usar quantos ovos? 6. 6. Vou usar quantos ml de leite? 600. Vou usar 2 xícaras de óleo. Então, é isso. Existe uma proporção nas reações químicas inteiras. Então, um átomo disso vai reagir com um átomo daquilo, ou uma molécula disso vai reagir com uma molécula daquilo, vai formar tantas moléculas daquilo outro ali. Então, é uma proporção fixa, e Dalton estudou isso muito bem através do modelo atômico dele. E foi a única coisa, gente, que permaneceu até hoje do modelo atômico de Dalton. São as proporções de números inteiros para formar compostos, ok? Ok. Alguma dúvida nessa questão? Não. Ok. Então, seria a letra E, tá bom? Ok. A próxima questão aqui, que eu trouxe também do ano passado, é essa aqui, a questão 116 da prova amarela. Fala o seguinte. Vou dar uma esticada nas pernas, porque eu não estou na mesa, não estou na minha casa, estou ficando no meu pai, minhas pernas estão doendo. Bom, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. Todo mundo lembra o que é cátion aí? Sim. São elementos químicos que não são neutros mais. Eles são... Negativo. Positivo. Positivos. Cátions são positivos, ok? Os átomos negativos. Então, são elementos químicos que perderam elétrons. Eles estão positivos porque perderam cargas negativas. E, geralmente, isso acontece com os metais. Nós vamos ver na hora que a gente for falar lá de ligação química. Os metais perdem com mais facilidade. Então, aqui está falando de um elemento metálico que perdeu elétron. Ele está cátion agora, ele está positivo. Ao introduzir uma pequena quantidade do material em uma chama do bico de Bunsen, o que é um bico de Bunsen? Um maçarico. Vamos pensar no maçarico. Tem uma chama aqui, você pega uma pequena quantidade numa pinça e coloca aquela pequena quantidade de sal metálico na chama. Aquela chama vai emitir uma cor.
cada metal emite uma cor diferente. Isso tem a ver com o modelo atômico, tá bom? A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Ao ocorrer, o quê? O que acontece quando se coloca essa pequena quantidade de sal na chama? Letra A. Vocês acham que vai ter mudança da fase sólida para líquida? Por isso que tem essa mudança de cor do elemento metálico? Vocês acham que é isso? Não é. Tá? Bom, letra B. Combustão dos cátions metálicos provocados pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Nada a ver. Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons. Espera aí. O que é energia cinética? Lá da física. Quem lembra? Energia mecânica. Hã? Uma energia mecânica, não é? Energia cinética é a energia do movimento. Certo. Falou de energia cinética, a gente lembra de movimento, velocidade. Os elétrons estão em constante movimento, eles têm energia cinética, ok? Vocês acham que se colocar aquela quantidade de sal na chama vai diminuir essa energia cinética? Não. Jamais. Se eles já estão em movimento, se eu colocar na chama, a chama é uma energia que vai acelerar ainda mais aquele movimento, então, de fato, essa não é. Ok? Então, nós vamos para a letra D. Transição eletrônica de um nível... Beijo, pai, com Deus. Desculpa, meu pai falando tchau para mim. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Guarda essa aí. Vamos para a letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. A letra D e a letra E se contradizem. E para a gente responder qual é a certa, nós temos que lembrar do quê? Nós temos que lembrar do modelo atômico. Vamos aqui. Volta aqui, ó, todo mundo. Deixa eu voltar lá atrás. Aqui. Aqui. Vamos nesse aqui mesmo. Observe esse desenho aqui. Todo mundo está acompanhando? Sim. Sim. Isso aí é uma representação hipotética de um átomo que tem duas camadas. Vamos supor que a gente pega esse átomo, uma quantidade de sal desse átomo metálico, coloca lá na chama. O que vai acontecer? O que é mais externo do átomo? É esse último elétron em eletrosfera. É a não última é? camada que tem. Uma camada. Então, essa é a camada mais externa de um átomo, é a camada mais energética também. O que acontece? Quando eu coloco uma substância na chama, a última camada, o elétron da última camada, vai absorver aquela energia que está sendo fornecida àquele átomo, certo? Certo. Quando ele absorve essa energia, esse elétron absorve essa energia, ele não consegue mais ficar nessa camada aqui. Porque lembra que eu falei para vocês que a camada, ela, antes de tudo, ela é energética? Sim. Ela é energética. Então, só vai caber ali uma certa quantidade de energia. Eu não preciso falar apenas em número de elétrons, posso falar de energia também. Tá? Então, ela fica tão energética, o elétron fica tão energético que a gente fala que ele está excitado. O que seria essa excitação do elétron? É quando ele absorve uma energia que lhe foi dada. E quando ele absorve, ele não consegue ficar nessa camada aqui. O que ele faz? Ele salta para uma camada externa. Aqui não tem camada externa, mas ela passa a existir. Por quê? Porque essas camadas, elas não são físicas, elas são energéticas. Então, ao mesmo tempo que elas não existem, elas podem passar a existir, porque não é físico, é energético. Certo? Certo. Então, automaticamente, o elétron saltaria para uma camada mais externa, que seria qual camada? Que não está aparecendo ali. M. Camada M. Só que, se eu retiro aquela substância da chama, ela para de receber energia. Vocês concordam?
Se ela Sim. deixa de receber aquela energia, o que ela vai fazer com aquilo que ela absorveu? Ela vai Distribuir. doar. Ela vai emitir, ela vai devolver para o ambiente. Não é dela. Ela pegou porque estava dentro de uma chama. Ela vai devolver. Como que ela faz? Como que aquela energia ela é devolvida? Em forma de luz. A gente chama isso de fótons, tá? Na forma de luz. Então, essa energia, ela é devolvida em forma de luz e cada átomo tem sua cor, tá? Correspondente. Obrigada, Lili. Então, é o seguinte, cada átomo vai ter sua cor. Tem uns que emitem a cor laranjada, tem uns que emitem a cor verde, outros que emitem a cor vermelho, enfim, amarelo, que é o sódio. Só que quando que é que ela vai emitir essa luz? Quando ela salta para a camada externa ou quando ela retorna para o seu estado fundamental? Quando ela retorna. Quando ela retorna. Então, ela vai absorver, ela vai saltar para o nível externo, e quando ela retornar ao seu nível fundamental, que é o que já era normal dele, ele emite uma cor, uma luz, tá? Então, a letra D traz que acontece isso por quê? Por conta de uma transição eletrônica de um nível mais externo para um nível mais interno da eletrosfera. Então, é a letra D. A letra E, ela se contradiz, porque ela fala exatamente o contrário. Ela fala que a luz é emitida quando ela parte do estado fundamental para um nível mais energético, o que não é verdade. A luz é emitida na volta, ok? Ok. Alguma dúvida? Não, senhora. Beleza. Eu acho que eu trouxe só 3 mesmo que eu trouxe do Enem. Essa aqui também é do ano passado, ó. Olha para vocês verem quantas questões vieram com base no modelo atômico. Modelo de elétrons, prótons e tudo mais. Tá? Daiane. Ficar magrinha, diagrama. Tá vendo que esse trabalho Gente, quem tá falando de mim? feito na fazal? Esse é o fala. Ó, Quando ninguém quer ouvir, a pessoa desanima de falar. terem camada de valência completa, Aí ela explica direitinho. alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula. Pessoal, todas essas 3 informações aqui, todas elas, é trabalhado quando a gente estuda tabela periódica. Vocês lembram disso aqui quando vocês estudaram no primeiro ano ou não? Não, essa parte aí eu tenho dificuldade, viu? Camada de Primeiro valência. ano, sim, por causa do professor, foi nada. Ok. Acontece que no primeiro ano eu estudava no Alda e no final, assim, no início do terceiro bimestre, eu fui pro Messias. E quando eu cheguei lá, eles já tinham visto essa matéria, entendeu? Aí eu acabei perdendo. É uma parte da matéria que realmente traz muita confusão mesmo, para todos os estudantes, não só vocês, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai discutir essa questão aqui, por cima, depois eu vou trazer ela de novo na próxima aula, quando eu for falar da tabela periódica, tá bom? Porque aí eu vou mostrar direitinho para vocês e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Uhum. E aí eu vou falar direitinho o que é cada um, mas eu posso pincelar aqui agora, tá? Bom, Eu sou Felipe Neto, então. Olha, zumbi. alta energia de ionização. O que significa ionização? Alguém tem noção? Troca de elétrons. É se tornar íon, certo? É Certo. um átomo virar um íon. Ou seja, é ele ganhar ou perder elétron. Se ele tem alta energia de ionização, quer dizer que é difícil para aquele elemento se tornar íon. Ele vai precisar de muita energia para virar um íon. É isso que está falando aqui, quando fala de alta energia de ionização. Quer dizer que aquele elemento ele não tem tendência a ser um íon. Afinidade eletrônica praticamente nula. O que significa isso? Que ele não tem afinidade com elétrons. Ele não gosta de elétrons, vamos falar assim. Átomo não gosta de nada, né? A gente não é pessoa, não é animal para gostar de alguma coisa. A gente usa esse termo para poder facilitar o entendimento. Então, aquele elemento, ele não tem afinidade com elétron, ele não quer elétron, ele não gosta de elétron, tá?
começo da questão fala, por terem camada de valência completa. O que é camada de valência? Ixi. Oi, minha filha. Pede pro papai, cadê o papaizinho? Eu lembro que no final do primeiro ano nós viu isso, quando mudou a professora. Vocês sabem o que é camada de valência? Não? Isso. 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 A camada de valência é a última camada do elemento. Se ele tem 6 camadas, a última camada dele é a 6ª camada. Essa é a camada de valência dele. Quem vai ter camada de valência completa? Quais os únicos elementos que têm sua camada de valência completa? Vocês sabem quais são? Os gases nobres. Gases nobres. Então, aqui, nitidamente, ele está falando de gases nobres, tá? Eles têm camada de valência completa. Alta energia de ionização, ou seja, eles não se tornam um íon facilmente. Tem afinidade eletrônica praticamente nula, ou seja, os gases nobres não querem elétrons. Então, por esses 3 motivos aqui, por muito tempo, foi falado que os gases nobres não formariam compostos químicos. O que a gente ensina na escola para vocês? Olha, gente, os gases nobres não reagem. Os gases nobres são inertes, não é isso que a gente estuda? Só que, em 1962, foi realizado um experimento, que ele fala aqui no exercício. O xenônio é um gás nobre. A última camada dele é a 5ª camada. Aí ele está falando aí, ó, 5S2, 5P6. Se vocês somarem 2 do S aqui, ó, 2 mais 6, dá 8, não dá? Sim. Que são os 8 elétrons da camada 5 dele. Então, ele tem 8 elétrons, assim como todos os outros gases nobres têm 8 elétrons. Quando eles reagiram, o xenônio, com essa substância aqui, ó, hexafluoreto de platina, o que eles verificaram? Que o xenônio reagiu, ele formou um outro composto. Não era esperado de acontecer isso, porque ele não tem afinidade com elétrons, ele tem uma alta energia de ionização, ele já estava completo, não precisava de mais elétrons, mas ele formou. Sabe-se lá por quê? Resultado. Bom, eu quero falar para vocês que no Enem, vocês não devem se prender a nomes complexos. Por exemplo, tem aluno e aluna que quando chega aqui nessa palavrinha hexafluoreto de platina, a pessoa já desespera e já não quer fazer mais. Você tá brincando de morfinho? Ué, mas só que ele não tem lugar, ué. Bom, não é assim que funciona. Vocês têm que pegar o ponto X da questão. Toda questão de Enem vai te trazer um ponto X, é uma questão de lógica. Às vezes não precisa nem saber aquele conteúdo tão a fundo para resolver a questão. Tá bom? Então não se apavorem quando encontrarem nomes complexos, principalmente na química. Tentam interpretar o que ele está querendo. Vocês vão ver que pouco Gente, quem tiver conversando aí, desliga o microfone. Tá atrapalhando aqui. Não, vai jogar, Jesus, é certeza. Bom, ó, tais compostos demonstram que não podes aceitar acriticamente a regra do octeto. Quem citou a regra do octeto aí agora há pouco? Pacheco. A regra do octeto, nós vamos ver depois também, é a regra que fala que para ser estável, um elemento tem que ficar com 8 elétrons na camada de valência. Se aquele xenônio já tem 8 elétrons, ele não tinha que se ligar a outro. Então, isso que está falando que a gente não tem que aceitar a regra do octeto como única verdade. Existem exceções. Essa é uma das exceções, tá? Bom, ele traz esse exercício aqui, ele traz um texto gigante que já cansa o estudante só de ler. A pessoa já tem vontade de desistir na metade do texto. Não vou ver depois, não? É aí que vai. São nessas partes que vocês podem fazer a diferença, tá? Na nota de vocês. É tentar não se prender ao tamanho do texto e sim nas informações principais. Quais são as informações principais até agora? Ele está falando que o xenônio é um gás nobre que reagiu e não era esperado de reagir. Por que isso aconteceu? Vamos ver? É só isso até agora que vocês precisam se prender. Bom, dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Então, uma das substâncias que ele pode formar é essa aqui, difluoreto de xenônio.
no qual 2 átomos do halogênio flúor, aí o exercício traz para vocês a informação do flúor. Aqui, ó, ele fala que o flúor tem quantos elétrons na camada valência? Dá para ver aqui, quantos? 7. 2 na camada, no 2s2 aqui tem 2 elétrons, e 2p5 tem mais 5 elétrons. 2 mais 5, 7. Ele está falando aqui que o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Peraí, se a gente fosse seguir a regra do octeto, quantos elétrons o flúor teria que ter para ser estável? 8. Ele já tem 7. Falta quantos? 1. 1. Só que a substância que se forma é difluoreto de xenônio. O que vocês estão me falando? Que tem 2 átomos de... Xenônio. Não. Uhum. De flúor. Difluoreto. Difluoreto. 2 átomos de flúor ligados ao xenônio. Então, quer dizer que cada flúor ganhou um elétron. Certo? E esse um elétron, ele não vem na forma de transferência de elétron. Então, ele vem na forma de compartilhamento de elétron. E nada mais é que o flúor compartilhando elétrons do xenônio. O xenônio tem 8 elétrons na camada de valência, certo? Cada flúor precisa de um elétron. O xenônio vai emprestar na camada, sem perder seus elétrons, ele vai conseguir emprestar isso de uma forma com que ele não perca seus elétrons. Isso a gente chama de ligação covalente dativa. Depois eu vou trazer para vocês, tá? De fato, como que funciona essa ligação. Mas, o que eu queria atentar aqui para vocês é que são 3 questões que trabalham a parte de átomos. E vocês têm que saber todas as teorias ligadas aos átomos, tá? Só para responder aqui que eu não respondi, ao se escrever a fórmula de Lewis no composto xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no gás nobre? O xenônio já tinha 8. E aí, com mais, ele vai compartilhar mais 2 elétrons com o flúor, com quantos ele vai ficar? 6. Quantos? 6. Não. Ele já tinha 8, ele vai compartilhar mais 2, ele fica com 10 ao todo. Tá? Isso. Aí, mas o que acontece? É uma expansão da regra do octeto, tá? A gente chama isso de expansão do octeto. E, no caso, seria a alternativa C. Ok, galera? Nossa, esse textão foi pra isso. Hã? Esse textão foi só para isso. Só para isso. Por isso que eu falo para vocês. Não se apavorem na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova de resistência, de cansaço, tá? Ela testa o cansaço, ela testa a perseverança e o raciocínio lógico, obviamente, né? E o que você sabe do conteúdo. Mas existem questões que são um pouco mais dificultosas e tudo mais. Porém, se você saber ler, tiver um pouquinho de paciência, pegar as principais informações, você consegue responder ela, mesmo sem dominar a fundo aquele conteúdo, tá? Isso é muito comum nas questões do Enem, principalmente na química. Eu falo isso porque realmente é o que acontece. Então, depois eu vou trazer mais questões para vocês. Eu vou ver se vocês querem fazer exercício. Eu não sei qual que é a prioridade de vocês. Vocês querem que eu mando listas? Enfim. Talvez eu não consiga fazer exercício por causa do tempo. A minha escola aqui na cidade ainda está continuando a ter aula. Eu acho que talvez durante 15 dias eu consiga fazer porque estão de férias. Mas aí tem questão do serviço e tal, né? Mas as videoaulas eu vou continuar participando. Certo. Não, tudo bem. Os exercícios seriam mais para vocês, se vocês quiserem. Se vocês falarem, não, professor, eu não quero, eu não vou nem perder o tempo fazendo, gente. Mas se vocês quiserem, eu monto. É importante, né? Para o pessoal estar treinando, né? Sim, eu acho. Mas aí tem que ver se todo mundo concorda. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. O que vocês acham? Por mim, Eu acho que é bom para a gente fixar. Uhum. Praticando, você aprende, né? Roniel, você está em qual cidade? Eu sou de Linhas agora. Mudei para cá no passado. Não, é São Paulo. São Paulo. Ainda está tendo aula aí?
A minha escola continua as aulas até essa semana, por EAD. Ah, por EAD. Eu estou estudando numa escola particular, porque eu ganhei bolsa, e aí eles continuaram pelo aplicativo, alguns pelos mas disseram que a gente vai ter 15 dias de férias agora, né? Do dia 13 ao dia 28, parece, e mais 15 em julho. Mas alguns professores ainda acabam passando alguma coisinha. Certo, não, tranquilo. Eu vou fazer então, vou programar uma listinha de exercício para vocês. Eu vou passar aqui agora os arquivos. Por aqui eu mando? Não, eu vou mandar no grupo, né? No grupo é melhor, por aqui não manda arquivo, manda? Eu acho que não. Acho que no grupo é melhor. Vou mandar no grupo, tá? Vou mandar lá os artigos que eu falei para vocês. Se vocês gravaram essa aula, por favor, postem lá para quem quiser acompanhar depois. E eu queria ver com vocês o seguinte: tá bom nesse ritmo? É mais ou menos isso que vocês querem, não é? Eu quero feedback, por favor, para eu melhorar. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Eu acho que assim tá bom. E continuar trazendo o exercício é muito bom pra gente ver como a matéria cai. Sim, eu vou trazer só do Enem, tá, gente? Porque não é o Enem o foco? Sim. Vou trazer só do Enem. Por quê? A cobrança do Enem, ela é um pouco diferente das cobranças de vestibulares, tá? Vocês podem pegar aí questões do vestibular da UFO, são diferentes. Agora vocês falarem, não, a gente quer do vestibular da UFO também, porque talvez vai ter alguém que vai fazer, eu não sei. Mas se o foco for o Enem, eu vou trazer só do Enem, porque aí a gente fica mais... A questão de vestibular é mais aprofundada do que do Enem, ou Daiane? É mais teórico. Mais teórico. Muito teoria. Exige, logicamente, que exige raciocínio lógico e tudo mais. Todas as questões têm. Mas o Enem, ele traz mais essa questão da lógica e do contexto social. Esse ano de 2019, eu confesso que a prova veio um pouquinho diferente. Eu não sei se foi por conta de mudanças da gestão, né, do governo, que mudaram pessoas lá do MEC, mudaram, né, várias vertentes lá dentro. Porém, eu vou trazer depois questões dos anos anteriores para vocês verem que é bem diferente. A forma como foi cobrado foi diferente esse ano de 2019. Foi um susto para muitas pessoas. Às vezes a questão estava tão fácil que a pessoa achava que era um pega, que geralmente são questões que trazem muitas reflexões. A pessoa tem que refletir, verificar o contexto daquilo, traz muito contexto, tá? Mas, se vocês quiserem, eu posso intercalar também, não tem problema. Eu trago uma ou outra de vestibular da UFO, ou de outras universidades também, para vocês verem a diferença. Fazer a comparação é importante também. Eu acho importante. Eu vou me esforçar para tentar resolver, porque eu tenho também vontade de testar o vestibular da UFO. Eu só não vou tentar esse ano por causa dessas ocasiões que aconteceram, né? Esse ano eu acho que está um pouco complicado para todo mundo, né? Sim, sim. Eu reforço aqui, pessoal, a importância do isolamento, tá? Sim. Por favor, se cuidem. É uma questão muito séria que a gente está vivendo, apesar de que tem várias opiniões aí, tá? Eu não estou nem aí para as opiniões públicas. Eu estou aí para a ciência. Eu, como cientista que sou, né? Fiz química, então eu sou cientista. Eu, como cientista que sou, eu tenho a obrigação de instruir vocês a se precaverem. Tomem cuidado, se precisar sair, porque tem pessoas que realmente precisam. Tomem todo o cuidado possível e impossível, por favor, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, como que vão ficar as aulas? Vão ser na terça-feira mesmo? Vai ser à noite? Como que vai funcionar? Para você pode ser na terça? Tanto faz para mim, gente, eu tô ficando só em casa. Tô indo só no mercado. Ai, tá todo mundo só no mercado. Oh, meu Deus, que vida! Eu queria tanto que uma empresa tivesse parado, mas como eles mexem no ramo essencial, eles não podem parar. O meu marido também não parou, porque ele é da saúde, então é complicado para ele, né? Mas se vocês estão sabendo que em maio nós vamos começar a ter aula à distância? Não. Então, o governador de Minas já falou, terça-feira agora vai voltar alguns setores da escola estadual, tá? E aí esses setores Mas me falou mesmo. Esses setores que vão voltar,
Eles vão provavelmente receber instruções para trabalho EAD e em maio, segundo informações que constam no site do sindicato, em maio nós começaremos a ter aula. Ô, Daiane, eu fiquei sabendo que o ano letivo, a quantidade de dias letivos no ano foi diminuída. Você sabe se é verdade essa informação? Desculpa, o ano letivo o quê? Sabendo que a quantidade de dias letivos no ano seria 200 dias letivos, né? Foi Sim. diminuída essa quantidade. Você sabe se é Sim. verdade essa informação? Sim. Quem falou isso foi o presidente. Porém, ele carga horária diminuiu a continua. quantidade de dias, mas a carga horária permanece a mesma. Então, nós temos que repor isso de alguma forma. Provavelmente vão ser essas aulas EAD. Entendi. Tá? Porque realmente, gente, é uma questão que nós não podemos colocar a quantidade de dia letivo como coisa mais importante do que a saúde, certo? Certo. Nós vamos ter que nos esforçar. Agora é hora de todo mundo se esforçar, né? Todo mundo está perdendo, não é só você. Todos nós estamos perdendo. Todos nós temos compromissos. Crianças, principalmente, estão perdendo contato com outras crianças, que é uma pena, né? Mas é importante nesse momento. Daqui uns dias, tudo passa. E aí a gente vai Deus quiser. Beleza? Beleza. Beleza. Tá na terça? Quero agradecer vocês, viu? E vou postar lá os artigos. São artigos bem curtinhos, tranquilos de ler, tá? Só o artigo que fala das 7 subpartículas que é um pouquinho maior. O restante é menor, tá? Bem curtinho mesmo. Tá bom. Fechou. Bom, então, terça-feira, naquele horário que tá lá, vai ser? Você pode escolher o horário. A gente não pôs horário ainda, né? Para mim seria bom de manhã. De manhã, mas parece que tem gente que não pode de manhã, não é isso? Ou não? Eu consigo de manhã. Eu consigo. Todo mundo consegue de manhã? Aham. Eu consigo. Eu Eu posso acho fazer a melhor pergunta não. lá no grupo, né? Pra gente votar melhor, né? Isso. Tem outras Mais democrático. Se todos puderem de manhã, eu também prefiro. Mas se não, tudo bem. Por enquanto, eu estou podendo de manhã. Porque a minha filha, ela está fazendo as atividades dela, foram enviadas. Mas me parece que essa semana ela vai começar a ter aula. Eu não sei que horário, se vai ser de manhã ou à tarde. Mas se bater algum horário, a gente troca. Tranquilo, tá? Tá bom, beleza. Eu vou fazer uma votação lá no grupo, então. E aí já mando também os arquivos para vocês, ok? Ok. Ok. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem me mandar no particular ou no grupo também, fiquem à vontade, tá bom? Agora eu tenho tempo de sobra, não contei para vocês, mas eu terminei meu mestrado, tá? Deu tudo certo, Nossa. agora eu tô com tempo, Olha, Agora é doutorado. tá bom? Agora é doutorado, agora tem que esperar um pouquinho, descansar a cabeça. Tá bom? fechou. Então tá, boa Páscoa para vocês aí. Bom Obrigado, descanso. igualmente, professor. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.